Mucambo, terra de gente de bem. Aqui não há desprezo, desprezo não abala ninguém. Desprezação para aquelas que não levam a vida bela e aí despreza alguém. Mas para aqueles que não conhecem, não sabem o que está perdendo. Mas para aqueles que conhecem, o amor estão vivendo. Numa vida bela e sorridente, isso sim é um presente. Em junho tem as festas juninas, época de grandes comemorações. Tem quadrilha e tem shot, e trazem sempre emoções, apreciados por tanta gente e sempre arrastam multidões. Nas quadrilhas tem arraiais, que vem sempre animando. De todos tem um especial, que é o da escola Ponciano. Com amor e emoção, esse é o arraial do Alto Sertão. Agosto, vixe, isso nem se fala. Quando essa época chega, o campo todo se fecha e se arruma com todo gosto para a esperada festa de agosto. Agora sim, a data mais esperada, falada por tanta gente e com os olhos cheios de lágrimas. Fale bem ou fale mal, mas fale legal. Vocês sabem do que eu estou falando, é do nosso carnaval. Aqui tem um açude novo, um lugar bem frequentado, e quando o açude enche, é sempre comemorado. Vem gente do Mucambo todo festejando-se lado a lado. Esse é meu Mucambo, terra que tanto amo. Daqui não pretendo sair antes dos 30 anos. Só vou sair daqui quando estiver realmente precisando.